paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Metodista da Taquara. É bem verdade que nós ainda estamos exclusivamente pelo meio online, mas o culto é, na verdade, o reconhecimento, a adoração, a prestação do nosso serviço a Deus, a manifestação da nossa fidelidade a Deus e do nosso reconhecimento de que Ele é tudo na nossa vida. Por isso, seja no templo, seja na nossa casa, ou em qualquer lugar que sejamos, nós podemos prestar uma homenagem a Deus, nós podemos manifestar um culto ao Senhor. E é por causa disso que agora nós estamos iniciando esse tempo da Palavra de Deus, onde nós iremos adorar o Senhor com músicas, iremos também ouvir a Sua Palavra, seremos desafiados para a Sua missão. Tudo que nós fazemos com recorrência nos cultos, no templo, nós estamos fazendo agora em que estamos usando exclusivamente o meio online. Nós temos orado, nós temos criado expectativas de que esse tempo de restrição dos nossos cultos presenciais seja o mais breve possível. Mas enquanto perdurar as restrições, nós estaremos aqui. A palavra de Deus disse, quando Jesus contou a parábola das bodas, Ele falou o seguinte: saia pelas ruas, becos, vielas, force-os a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Adaptando para o nosso contexto atual, eu peço que você então compartilhe o link dessa mensagem, o link dessa celebração, com o maior número possível de amigos e amigas. Gostaria que você compartilhasse isso com muita gente, para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como eu e vocês temos sido abençoados. Nós vamos abrir esse culto, nós vamos dar início a esse culto a Deus, lendo o Salmo 75, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Salmo de Asaf, que diz que Deus é o juiz. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem do auxílio. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, e dele dá de beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Olha que bênção esse texto. A declaração de fé, a renovação de esperança do salmista Asaf, que mesmo com todas as contrariedades, mesmo com tantos inimigos, ele declara que renderá ações de graças ao Senhor, porque Deus é quem abate os inimigos. Nós temos muitos inimigos, eu não estou falando de pessoas, seres humanos, eu estou falando dos desafios que se apresentam diante de nós a cada dia. Nós temos desafios pessoais, temos desafios particulares e nós temos também desafios comuns, que são aí diante de nós. Mas a palavra de Deus nos ensina que se nós rendermos ações de graças a Deus em todo o tempo, Ele é o encarregado de abater todos os inimigos. E nós estamos aqui nessa celebração exatamente para isso, para render ações de graças ao Deus que é todo poderoso. Eu quero te convidar nesse momento a orar junto comigo, a juntos clamarmos a Deus, invocarmos o seu nome e pedirmos que Ele se manifeste aí na sala da sua casa, no seu quarto, ouvindo através do fone do seu celular, vendo através da televisão da sua casa, seja qual for o instrumento que você está usando agora para acessar essa plataforma, para acessar a palavra de Deus, não importa. O que importa é que você está conectado agora com a palavra de Deus através da Igreja Metodista da Taquara. Eu gostaria que você orasse junto comigo, invocando a presença de Deus e pedindo que sobre cada ato desse culto, Ele se manifeste forte para cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e sempre agradável. Vamos orar.
Senhor Deus, eu quero nesse momento, junto com esse teu filho e essa tua filha que está do outro lado, que está na outra ponta, eu quero, Deus, interceder por cada uma agora que tem sido desafiado a estar na tua presença, para ouvir a tua palavra, mas sem, Deus, enfrentar também ao mesmo tempo muitos desafios para não aceitar esse convite. Então agora todo espírito de dispersão, toda manifestação contrária que tenta prender, travar, impedir esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem, essa criança de estar conectado a essa palavra que é a verdade, nós repreendemos o nome de Jesus e declaramos, ó Deus, sobre todos aqueles que estão nos escutando, que há nesse momento liberdade para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor me use com poder, para que o Senhor use o ministério de louvor da nossa igreja com poder e com unção, para que cada ato desse culto que foi preparado para ti seja, na verdade, Deus, expressão da tua própria vontade. Nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ter agora acesso a tantas pessoas que têm fome e sede da tua palavra. Nós entregamos esse tempo ao Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, esse é tempo de ações de graças. Esse é o tempo de adorar o Senhor. Então vamos adorá-lo com músicas, com canções. Que o Senhor te abençoe. Fica ligado conosco. Nós confiamos, confiamos.
Nós precisamos de Ti nesse momento, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, o Deus do impossível, o Deus que pode transformar as nossas realidades. Oh, Deus, olha pelo Brasil nessa hora, olha pelo mundo nessa hora. Nos livra desse mal que estamos vivendo, Deus. Para nós pode parecer impossível, mas para Ti não há impossível. E nós queremos declarar isso nessa hora. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível. Não existe para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que tudo que nós precisamos, Deus. Oh, Senhor, Tu és a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós ansiamos da Tua cura e da Tua intervenção nesse momento, Pai. Esse é o nosso clamor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Nós somos parte de um povo que no meio de uma guerra podemos exaltar a Deus com as nossas músicas, como acabamos de fazer. Nós somos um povo que mesmo no momento mais crítico e difícil, no momento de incertezas, de más notícias, nós podemos e devemos render ações de graças a Deus. E o fazemos com as músicas, como acabamos de entoar, e também podemos fazer através da dedicação daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos. A Bíblia diz que um dos salmistas chegou a declarar que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se tudo que existe na terra é de Deus, isso significa de forma muito óbvia e muito clara que tudo que você tem é parte da bondade e da misericórdia do Senhor, que te permitiu ter isso que você tem. Então, se você não consegue reverter aquilo que é a estratégia do reino de Deus nessa terra que é a sua igreja, se você não consegue reverter para o reino de Deus parte daquilo que Deus te deu como a manifestação da sua gratidão e da sua entrega a Ele, significa que você ainda não entendeu que tudo que você tem pertence a Deus. É uma questão óbvia. Se eu não consigo devolver a Deus parte do que Ele me deu, significa que eu ainda não reconheci que tudo que eu tenho é manifestação da sua misericórdia e graça. Então quero desafiar você a ser um ofertante, a ser um contribuinte, a ser dizimista na sua igreja, no nosso caso específico, na Igreja Metodista da Taquara. Aí alguém vai falar assim: poxa, mas nós estamos vivendo um tempo inoportuno, um tempo de crise, um tempo de mais notícias e incertezas. Atente para a palavra de Deus. A Bíblia fala que a mulher sunamita, aquela que nós sequer sabemos o seu nome, quando veio uma época de guerra e de muita crise onde ela morava, Deus levantou o profeta Eliseu para tirá-la da sua casa, tirar ela e a sua família de casa. E quando a guerra acabou, Deus fez com que o rei daquela localidade restituísse
tudo aquilo que estava travado da vida daquela mulher e da sua família. Tudo aquilo que havia ficado retido, ela teve restituído. Sabe o que significa? Deus não vai isentar-nos de todas as guerras. Deus não vai anular todas as crises, mas Deus vai nos poupar e nos proteger em todas as crises. Deus não vai impedir todas as guerras, todas as incertezas, todas as más notícias, todas as pandemias, mas Deus vai nos guardar em todas as crises e em todas as dificuldades. A última palavra para nós não é aquela que sai da boca dos homens e das mulheres, das autoridades ou governantes desse mundo. A última palavra que vale para nós não é aquela que é proferida pelos presidentes, pelos reis, pelas rainhas, pelos governadores, pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde. A última palavra que vale para nós é aquela que sai da boca de Deus. E aquela palavra que sai da boca de Deus nunca gera para nós desesperança. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós, mesmo na crise, ofertamos e devolvemos a Deus parte daquilo que nós temos recebido. Como nós estamos num culto não presencial, por restrições de aglomeração, parece óbvio que também as nossas contribuições serão feitas de modo online. Então vai estar passando aí na sua tela os dados bancários da Igreja Metodista da Taquara, é uma conta da igreja local. Então, se você quer ser um contribuinte dessa obra, você vai poder fazer a sua transferência bancária, ou então você vai poder fazer o seu depósito nessa conta que está sendo agora projetada. Se você não tiver condições de fazer sua contribuição por meio online, ou prefere não fazer assim, você tem a opção a partir de amanhã, segunda-feira, a ir na nossa secretaria, vir na nossa igreja e a fazer a sua contribuição de modo presencial. Então você decide, você escolhe, você tem a opção de fazer por meios eletrônicos e por meio presencial. Eu gostaria de orar por você, consagrando a Deus o seu dízimo e a sua oferta. Feche seus olhos, vamos apresentar as nossas vidas a Ele. Senhor, no nome de Jesus, junto com esse meu irmão e com essa minha irmã, que nesse momento tem vivido a manifestação das incertezas humanas, daquilo que sai é proferido pela boca do homem e da mulher, mas não se permite ser abalado diante da palavra que sai da tua boca. E é pela palavra que sai da tua boca que nós seremos guiados, que nós seremos conduzidos. Nós te glorificamos pelo privilégio, Deus, de podermos estar no teu altar, reconhecendo que tudo que temos é fruto da tua misericórdia e bondade. Consagra nesse momento os dízimos e ofertas desses meus irmãos e irmãs que estão apresentando ao Senhor nessa hora como manifestação da sua fidelidade e da semeadura numa terra fértil que é o teu reino. Nós oramos consagrando cada valor para uso exclusivo da tua vida e missão através da Igreja Metodista da Taquara. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Ainda nesse tempo de ações de graças, eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Flávio Marcolino. O pastor Flávio é um dos pastores aqui da Taquara e nós estamos nos despedindo dele nesse tempo, porque o bispo da região nomeou para uma outra igreja metodista, numa outra cidade, para suprir a vacância pastoral naquela comunidade. Então, pastor Flávio e a sua família estarão se despedindo nesses dias da igreja da Taquara, e fica aqui a nossa honra por esse ministério abençoado, pela parceria e amizade desse tempo. Da mesma forma, nós acolhemos a pastora Ionala Ferreira, que foi nomeada para a igreja da Taquara e vai estar assumindo nos próximos dias em substituição ao pastor Flávio. Fica então a nossa intercessão para o ministério abençoado e frutífero do pastor Flávio e da sua família, e também o nosso abraço e acolhimento e solidariedade à colega pastora que está chegando. Deus abençoe a vida desses dois colegas pastores, Deus abençoe a igreja da Taquara e a igreja em Ponte Preta, em Itaguaí. Fica aqui então o repasse dessa comunicação oficial e a nossa intercessão e desejo
de vermos muitos frutos permanentes e abundantes da vida desses dois obreiros. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor, Igreja Metodista da Taquara. Estamos aqui hoje em forma de agradecimento, por vocês terem nos acolhido novamente, por terem passado todos esses momentos bons com a nossa família, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, a caminhada de fé de vocês, e Deus abençoe. A paz, irmãos e irmãs. Eu também estou aqui para agradecer todos os momentos que passei junto com vocês, minha família, todas as amizades que eu fiz, todas as pessoas que eu conheci, o que eu aprendi com cada uma delas, foram todos muito bons para a minha vida. Isso não é um adeus, só um até logo. Então, amados, estou aqui para agradecer a cada um de vocês, porque pelos momentos que passamos juntos, vocês foram bênção em nossas vidas, e cada um de vocês são especiais para nós. Vamos levar cada um em nossos corações. Meu muito obrigada a todos. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Reuni aqui o meu exército como um bom soldado de Cristo, a minha família. E como está aqui na camisa do meu filho, estamos prontos para a missão que nos foi apresentada. E através da minha família, eu aqui quero agradecer a vida de vocês, a Igreja Metodista da Taquara, o reverendo Bruno Roberto, a reverenda Eliane, e já desejando um sucesso para a pastora que está chegando e assumindo a missão aí na Taquara. Acredito que vocês serão muito bem pastoreados por essa equipe maravilhosa. E quero deixar para a Igreja do Senhor o que eu já expressei no texto que eu mandei para os grupos, que é o Salmo 121, que diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, debaixo desta palavra, nós queremos ir em paz, estamos alegres, tranquilos, com a certeza que o Senhor tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Um grande abraço, e eu quero terminar esse vídeo com a minha família, expressando através de um cântico, refrão de um cântico que toca muito aos nossos corações, e desejamos que fale ao coração de toda a família desta igreja, a família Imeta. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Eu sou a pastora Ionala. Fui nomeada para a Igreja Metodista da Taquara. É com muita alegria que eu vou servir ao Senhor junto com vocês e me coloco à disposição da igreja. Que Deus te abençoe e até breve. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero compartilhar alguns princípios da palavra de Deus contigo, dessa vez a partir de Apocalipse, capítulo 6, dos versículos de 1 a 8. Acompanhe comigo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e eis o seu cavaleiro,
e a ele foi-lhe dado tirar a paz à terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma espada grande. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto aparentemente complexo. E quando eu falo que nós estamos diante de um texto aparentemente complexo, não é apenas para valorizar a exposição que eu farei a partir de agora, para que de alguma forma você ache que, porque nós estamos diante de um texto complexo, que a partir do momento que eu vou me dar ao desafio de explicá-lo, significa então que eu sei muito da Bíblia. Não. Eu conheço a palavra de Deus por estudar, por ser um bacharel em teologia, mas não porque eu seja um expert em todos os assuntos, principalmente na questão da escatologia, que é o assunto prioritário, que é o assunto principal do livro de Apocalipse. Mas quando eu falo que nós estamos diante de um texto aparentemente complexo, é porque desse texto de Apocalipse 6, nós temos várias vertentes, várias interpretações de muitos teólogos e teólogos renomados. Mas a verdade é que o meu desafio aqui como um evangelista, como um pregador da palavra, é tornar esse texto o mais simples para que você possa entender qual é o objetivo de Deus conosco através de Apocalipse 6. Primeiro a gente precisa entender qual é o pano de fundo que está por trás desse texto, qual é a grande intenção desse texto. O que Deus quer falar conosco através dele? O que está acontecendo aqui é que o livro da vida finalmente está sendo aberto. O livro da vida, para que todos saibam, é o livro de Deus. É o livro que contém os mistérios de Deus. É o livro que contém coisas que a ninguém até agora foi revelado o seu conteúdo. E esse livro que contém o rol daqueles que haverão de ser salvos por Deus, viverem eternamente com Ele, ele é tão importante, tão valioso para Deus, que apenas o Cordeiro, apenas o próprio Cristo foi achado digno para abrir o livro da vida. Só que o livro da vida, ele é um livro que está selado, que está lacrado. E para que ele seja aberto, ele precisa ter os seus selos rompidos. A Bíblia nos ensina que existem 7 lacres, 7 selos. E quando cada um desses lacres, cada um desses selos são rompidos pelo Cordeiro, a fim de que o livro da vida possa ser aberto, representando a consumação de toda a obra de Deus nessa terra, cada vez que o Cordeiro rompe ou abre um selo, para que o livro da vida finalmente seja aberto, a Bíblia diz que cada vez que um selo desse é rompido, um evento histórico é desencadeado no mundo. Ou seja, entenda de forma simples isso. O livro da vida, ele contém lacres, 7 selos. E cada vez que o Cordeiro de Deus, que o próprio Cristo, ele rompe um desses lacres, um evento é desencadeado, um evento ocorre no mundo. E isso é tão importante para nós, porque cada vez que um selo é rompido e um evento é desencadeado no mundo, isso mostra que nós estamos próximos do fim do mundo, nós estamos próximos do retorno de Cristo, nós estamos próximos da consumação dos séculos. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos estar atentos ao que representa, ao que significa a abertura de cada um desses selos.
Nós temos 7 selos a serem abertos. Eu quero falar nesse momento apenas de 4 selos, os 4 primeiros selos. A Bíblia diz que quando o segundo selo foi rompido, no versículo 3, um cavaleiro montado num cavalo vermelho saiu com a autonomia de tirar a paz do mundo. Olha que interessante. Quando um dos selos foi rompido para que finalmente o livro da vida seja aberto, um evento importantíssimo se desencadeou no mundo, que foi o evento do cavaleiro do cavalo vermelho, que tem autonomia para tirar a paz do mundo. Olha ao seu redor, veja se isso já não está acontecendo. As autoridades de saúde têm dito já há muitos anos que o grande mal do século XXI não será o câncer, não será a AIDS, mas o grande mal do século XXI será a depressão, a falta de paz. A falta de paz é a retirada da tranquilidade da nossa alma. É quando nós perdemos o equilíbrio. É quando nós perdemos o potencial de viver equilibradamente. Quando nós já não dominamos mais os nossos sentimentos. Pessoas dominadas pela mágoa, pessoas dominadas pelo ódio, pessoas dominadas pelo rancor, pela absorção de palavras e de declarações malditas. Pessoas que estão vivendo crises terríveis de ansiedade, porque perderam a capacidade de esperar e de controlar as suas próprias almas. Nós estamos vivendo a manifestação do evento desencadeado pelo rompimento desse lacre. O cavaleiro do cavalo vermelho está solto nesse mundo. Ele recebeu a autonomia dada por Deus para retirar a paz. E a retirada da paz é a manifestação de que nós somos próximos do fim. Deus não quer que você tenha intranquilidade na alma. Mas é óbvio que a intranquilidade na alma e que a falta de paz é um dos elementos próprios do final dos tempos, aonde as coisas estão tão baralhadas que se nós não atentarmos e focarmos em Cristo, nós temos sim o potencial de perder as nossas almas. Olha o que o próprio Jesus falou há muitos anos atrás: cuidado, que no afã do corre-corre da vida, na busca desenfreada para resolver-se, na busca desenfreada por conquistar as coisas para si mesmo, para chegar a níveis e patamares que vocês consideram altos. Cuidado, que no afã de ganhar o mundo inteiro, vocês podem se tornar secos por dentro. Cuidado, que no afã de ganhar o mundo todo, no afã de parecerem-se com esse mundo, no afã de se associarem às coisas desse mundo, vocês podem perder o bem mais precioso, que são as vossas almas. Cuidado com isso. O próprio Jesus já nos alertou há muito tempo que a falta de paz, que a intranquilidade na alma, que perder a alma seria, lamentavelmente, infelizmente, um potencial humano dos últimos tempos. Então guarde isso. Quando um dos selos que autenticam, que lacram, que fecham o livro da vida é retirado, para que esse livro seja aberto, para que haja consumação dos séculos, para que Deus complete a sua obra. Quando um dos selos que autenticam esse livro e que lacram esse livro é retirado, foi dado ao cavaleiro do cavalo vermelho o potencial de retirar a paz desse mundo. E o que você precisa para não cair nessa esparrela, para não ser dominado por esse ambiente de falta de paz, é ter os seus olhos fixos em Jesus. Porque senão, no afã de ganhar o mundo todo, que é a correria do final dos tempos, que é esse corre-corre desenfreado do ser humano, você pode perder a tranquilidade da sua alma, você pode perder a sua alma. A Bíblia ainda fala no versículo 5, que quando um outro selo foi retirado, quando mais um lacre que autentica a vida foi retirado, a Bíblia diz que mais um cavaleiro se manifestou para desencadear uma outra era desse mundo. O cavaleiro do cavalo preto. A Bíblia diz que ele tem uma balança na mão e ouviu-se uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário.
Sabe o que significa o cavaleiro do cavalo preto, que tem uma balança na mão, dizendo que você vai ter que usar 1 denário para ter 1 medida de trigo, e que você vai ter que ter 1 denário para 3 medidas de cevada? Primeiro, entenda que 1 denário é a representação monetária do valor do dinheiro, representando, condizente ao trabalho de um dia. Então, todo o trabalho de um dia, você recebia 1 denário. Então guarde isso, 1 denário era o valor recebido por um dia de trabalho. Você oferecer uma medida que representava todo um dia de trabalho, ou seja, 1 denário por 1 medida de trigo, significava então a escassez do trigo, porque era muito dinheiro para 1 medida de trigo. Você oferecer 1 denário, que era a moeda da época, que representava o trabalho de um dia, como eu falei, por 3 medidas de cevada, significa que você estava supervalorizando a cevada, porque 1 denário por 3 medidas de cevada é muito dinheiro, era muito dinheiro pelas 3 medidas de cevada. Vou dar um exemplo dos nossos dias para que você entenda melhor. É como se você pegasse R$20 e comprasse com R$20 1 quilo de sal. Se você compra com R$20 1 quilo de sal, significa que existe escassez do sal. Então por isso o seu preço está inflacionado, por isso o seu preço foi lá nas alturas. Você tem pouco produto, então você tem o valor do produto jogado lá em cima. E aqui não está em discussão as implicações éticas ou não sobre isso. Eu estou te falando que o cavaleiro do cavalo preto tinha uma balança na mão, que significa equilíbrio ou desequilíbrio. É uma medida que está sendo tomada. E uma voz saiu do meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 denário por 1 medida de trigo e 1 denário por 3 medidas de cevada. Escute isso, guarde isso no seu coração. 1 denário por 3 medidas de cevada era supervalorizar a cevada, era muito dinheiro por 1 medida que não valia todo aquele dinheiro. Eu fiz uma comparação para você dizendo que é como se nós pegássemos hoje R$20 para comprar 1 quilo de sal. É muito dinheiro para 1 quilo de sal. Significa então que há pouco sal no estoque e por isso o seu preço vai lá em cima. Então o que eu quero dizer com isso é que quando um dos selos foi rompido, o cavaleiro do cavalo preto saiu com a balança na mão e a voz que o seguia dizia que os produtos estavam escassos. Veja, olha ao nosso redor, veja se não é isso que nós estamos vivendo, veja se nós não estamos próximos do fim. Primeiro eu te falei que quando um dos selos foi rompido, o cavaleiro do cavalo vermelho saiu para gerar falta de paz. Veja se nós não estamos sendo regidos pela falta de paz. Quando o cavaleiro do cavalo preto saiu com a balança na mão, ouviu-se a declaração: 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Que loucura é essa? 20, 30 reais por 1 quilo de sal. Veja se nós não estamos vivendo isso hoje. Veja se nós não estamos já vivendo um tempo de escassez. Não apenas escassez de comida, mas escassez moral, escassez ética, escassez comportamental, de comportamentos adequados, saudáveis, escassez de verdade. Nós estamos vivendo um desequilíbrio, as coisas estão desequilibradas. O que era errado hoje está certo, o que era antiético hoje é relativizado, o que antes era um absurdo, o que antes gerava espanto, hoje passa desapercebido, porque o cavaleiro do cavalo preto tem uma balança na mão e a sua balança está pendendo para um desequilíbrio. Veja se não é isso que nós estamos vivendo. Sabe o que significa isso? Nós estamos sim próximos do fim.
Você pode negar o quanto você quiser a Jesus, você pode dizer que Ele não existe, você pode negar Deus, você pode acreditar que você é fruto de uma explosão, você pode até acreditar que você saiu de uma parede, você pode até acreditar que a sua vida é oriunda de um pedaço de pedra, você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode negar os fatos, você não pode negar que Apocalipse 6 diz que uma das manifestações do fim era a falta de paz. Você não pode negar que nós estamos vivendo falta de paz. Você não pode negar que uma das manifestações escritas na Bíblia como sendo as do fim era que nós estaríamos vivendo um desequilíbrio, que nós estaríamos vivendo a escassez, e é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo a escassez de tudo, de comida, de água. Veja, aqui no estado do Rio de Janeiro, em vários municípios, alguns meses atrás, nós ainda estamos vivendo reflexos disso, não tivemos como, não podíamos usar a água que era fornecida pela concessionária oficial do estado. Veja só, nós estamos vivendo sim os últimos dias. Acorde para isso, atente-se para isso. Acorde para a realidade que Deus está te chamando para andar com Ele, porque nós estamos próximos do livro da vida ser completamente aberto pelo Cordeiro. Ele está retirando os lacres, Ele está retirando o selo. O primeiro selo que eu te falei, que na verdade foi o segundo aberto, o selo que desencadeou a retirada da paz. O terceiro selo, segundo o que eu falei, desencadeou o desequilíbrio, onde já se viu 1 denário por 3 medidas de cevada, 1 denário por 1 medida de trigo, 20, 30 reais por 1 quilo de sal. Onde já se viu isso? É a manifestação de que tem pouco produto. Corre! Aí vem aquela manifestação clássica daquela frase muito conhecida: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Ou seja, o desequilíbrio gera a falta de amor, o desequilíbrio gera a falta de compaixão. É cada um por si. A Bíblia ainda fala que quando o Cordeiro tirou mais um selo, quando o Cordeiro desencadeou mais um processo de abertura do livro da vida, então também foi desencadeado mais um evento muito complexo no mundo. A Bíblia fala que o Cordeiro, ao abrir o 4º selo, saiu então o cavaleiro do cavalo amarelo. Seu nome era Morte, e o inferno seguia. E sabe qual era o objetivo do cavaleiro do cavalo amarelo? Gerar morte no mundo. Veja se não é isso que nós estamos vivendo nos últimos dias. Como eu falei alguns minutos atrás, você pode negar Jesus o quanto você quiser. Você pode dizer que Ele não existe, você pode praguejar contra Deus, você pode blasfemar contra as igrejas, você pode me achar um enganador, você pode achar pastores e pastoras malucos, você pode achar os crentes em Jesus débeis mentais, você pode ter a manifestação dos seus entendimentos próprios, aqueles que você demandar e quiser. Mas, a despeito de tudo que você acreditar na contramão da palavra de Deus, você no fundo não tem como enganar-se a si mesmo, você não tem como abrir mão de entender que a palavra de Deus está se cumprindo. Olha o que a Bíblia diz: o fim estará próximo quando os selos forem abertos, quando o livro da vida for aberto e começar a ser declinado o nome dos salvos, então virá o fim. Quando o selo foi rompido, quando um dos selos foi rompido, o cavaleiro do cavalo vermelho veio e manifestou então a falta de paz. Olha ao seu redor, quem sabe, olhe para dentro de você, veja se você mesmo já não tem sido uma dessas pessoas tomadas pela falta de paz. Em segundo lugar, eu te falei que quando mais um dos selos foi rompido, houve então a manifestação do cavaleiro do cavalo preto, gerando a manifestação do desequilíbrio. Ele tinha uma balança na mão e havia uma declaração de inflação dos produtos no mundo. 1 denário por 1 medida de trigo é muito dinheiro. Eu vou trabalhar o dia inteirinho por 1 medida de trigo, é muito dinheiro.
eu vou dar 20, 30 reais no quilo de sal, é muito dinheiro, é porque tem pouco. Veja o que diz a abertura do 4º selo. O cavaleiro do cavalo amarelo, ele veio para gerar morte. O seu nome é a morte, o inferno seguia. Morte fala por si só. A expressão morte fala da interrupção de uma existencialidade saudável. Não tem mais uma existencialidade saudável, então veio a morte. Veio a interrupção de uma existencialidade boa, saudável, frutífera, satisfatória. Então veio a morte. Veja se não é isso que nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos enclausurados dentro de casa. Não apenas nós brasileiros, você que está me escutando e me vendo agora, mas o mundo quase todo está agora em confinamento, em isolamento social, porque nós estamos com medo de um vírus que tem gerado morte no mundo. Mas eu não estou falando apenas do novo coronavírus, eu estou falando de vários outros elementos e aspectos de morte que vieram antes, e de tantos outros que lamentavelmente, infelizmente, eu preciso dizer a você, virão depois. Sabe por quê? Porque é uma manifestação autorizada pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos no fim, nós estamos nos últimos dias. Pastor Bruno, quando que vai durar esses últimos dias? Eu não sei. Pode durar uma semana, podem durar alguns poucos meses, podem durar alguns anos, podem durar 10 anos, 50, 100 anos, 200 anos, eu não sei. A verdade é que eu não tenho como comprimir isso no meu cronograma, mas eu sei que nós estamos nos últimos dias, ou seja, nós estamos afunilando diante da realidade do texto bíblico. E eu vou caminhar para encerrar dizendo a você que toda vez que o Cordeiro, aquele que foi encontrado digno, só ele, de romper os lacres, os selos, para finalmente o livro da vida ser aberto e o final se manifestar, os séculos serem consumados, quando ele rompe um desses lacres, veio então a manifestação do cavaleiro do cavalo vermelho, trazendo falta de paz. Quando o cavaleiro do cavalo preto se manifesta, ele vem junto com uma balança e uma voz dizendo: há desequilíbrio. A balança que ele tem na mão está pendendo para um desequilíbrio, porque vocês vão precisar dar 1 denário por 3 medidas de cevada, vocês vão ter que dar 1 denário por 1 medida de trigo, vocês vão ter que gastar 20, 30 reais para comprarem 1 quilo de sal. Quando o cordeiro arranca um dos selos, rompe um dos selos, a Bíblia diz que o cavaleiro do cavalo amarelo se manifesta gerando morte. Lamentavelmente, nós estamos vivendo isso. Isso não é de agora. Outras epidemias, outras pandemias já se manifestaram ao longo da história. Outras guerras mundiais já aconteceram. Vidas já foram ceifadas. Há guerras ao longo da história, diversas para você contabilizar. Há pessoas sendo mortas por guerras todos os dias no mundo. Guerras religiosas, guerras químicas, guerras biológicas. Há todo tipo de guerra ao longo da história que estão ceifando a vida de pessoas e vão continuar ceifando, mostrando que nós estamos tendo o livro da vida aberto pelo Cordeiro. Agora eu quero encerrar dizendo a você que não apenas de mais notícias nós somos cercados no capítulo 6. Talvez você já está me achando um pregador amargo ao dizer para você que o cavaleiro do cavalo vermelho traz a falta de paz, que o cavaleiro do cavalo preto traz desequilíbrio e que o cavaleiro do cavalo amarelo traz morte. Talvez você, olhando para esse texto e me ouvindo falar, talvez você ache que só existe coisa ruim nesse tempo. Mas não. O texto no versículo 1 diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, e então eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Lembra que eu te falei no início que há muitas interpretações em cima do texto de Apocalipse 6.
Alguns teólogos, estudiosos da palavra de Deus dizem que o versículo 1 está se referindo ao anticristo. Mas não pode estar se referindo ao anticristo, porque ele diz que esse cavaleiro do cavalo branco, ele tem uma coroa, estéfanos na cabeça, ou seja, ele vai triunfar, ele vai vencer. Alguns teólogos dizem que não é o anticristo, mas é o próprio Jesus. Mas também não pode ser o próprio Jesus, porque como eu te falei, aqui a Bíblia diz que ele tem uma coroa, e a coroa que ele tem, no original grego fala que é uma coroa estéfanos, que significa uma coroa de quem vence uma batalha. Ou seja, quando você corre uma maratona e você vence a maratona, você recebe uma coroa de quem venceu a maratona. A Bíblia fala que a coroa que Jesus receberá lá no capítulo 19 de Apocalipse é a coroa diadema, que é a coroa específica do rei. Não é a coroa de quem vence uma batalha, não é a coroa de quem vence uma guerra, não é a coroa de quem vence uma maratona, não é a coroa de quem vence um torneio, é a coroa específica de um rei. Eu posso receber uma coroa porque eu venci uma batalha, eu posso receber uma coroa porque eu venci uma maratona, mas eu nunca terei uma coroa de um rei, porque eu não sou de uma linhagem real. Então por isso que eu te falei lá no começo, que a gente precisa saber ler esse texto, porque ele de fato não é um texto muito simples. A coroa aqui no capítulo 6 de Apocalipse não é a coroa do capítulo 19, a coroa que Jesus vai receber como rei. Aqui é a coroa de quem venceu uma batalha. Então não é o anticristo, não é o próprio Cristo, não é o próprio Jesus. Sabe quem é o cavaleiro do cavalo branco? É a palavra de Deus, é o evangelho que é pregado, é o trabalho da igreja. E sabe, irmãos e irmãs, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa muito interessante e que está muito claro nesse texto. Eu te falei sobre o cavaleiro do cavalo vermelho trazendo a falta de paz. Eu te falei do cavaleiro do cavalo preto trazendo desequilíbrio e escassez. Eu te falei do cavaleiro do cavalo amarelo trazendo a morte. Mas você tem que prestar atenção no texto para chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que antes dessas más notícias, o cavaleiro do cavalo branco, que é a ação da igreja, saiu antes para vencer, e ele já venceu. Antes que a depressão te alcance, antes que a morte te alcance, antes que qualquer possibilidade de escassez e desequilíbrio tome conta da tua vida e da tua família, o cavaleiro do cavalo branco saiu antes, vencendo e para vencer. Ele saiu antes. Não há possibilidade alguma de você, uma vez sendo envolvido pela manifestação do Evangelho da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, das ações da igreja, não há possibilidade alguma de você ser tocado pela manifestação do cavaleiro do cavalo vermelho, do cavaleiro do cavalo preto, do cavaleiro do cavalo amarelo, porque antes o cavaleiro do cavalo branco saiu vencendo e para vencer. E o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo, porque ele possui uma coroa, estéfanos na cabeça, a coroa de quem vence. E o anticristo ele vai vencer até determinado ponto. Não pode ser o próprio Cristo, porque Cristo não tem uma coroa de uma batalha específica na sua cabeça. Ele tem a coroa de um rei. Mas o cavaleiro do cavalo branco é a ação da igreja, o qual Jesus falou através do apóstolo Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, ao longo da história, a falta de paz não acabou com a igreja, a incredulidade de muitos não acabou com a igreja, as grandes perseguições ao longo da história não acabaram com a ação da igreja. Olha, ao longo da história, muitas pessoas morreram nas mãos de muitos sanguinários em guerras, mas a igreja prevaleceu
prevaleceu, a igreja chegou aqui. Você pode gostar, você pode não gostar, mas a igreja é uma das instituições mais combatidas ao longo da história e ela prevaleceu. E eu não estou aqui para exaltar a igreja como denominação ou instituição religiosa, eu estou aqui para exaltar a palavra que a igreja prega, o poder que a igreja prega, o Cristo que a igreja prega, o tema central que a igreja ao longo desses mais de 2000 anos prega. O cavaleiro do cavalo branco, que é a ação da igreja, saiu antes para vencer e ele já venceu. É o que a Bíblia diz. Eu posso hoje olhar o cavaleiro do cavalo vermelho destilando falta de paz. Eu sou regido pelas manifestações do cavaleiro do cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Eu posso olhar hoje a escassez e o desequilíbrio, o cavaleiro do cavalo preto com uma balança na mão, dizendo que o produto está escasso, mas eu sou regido pelo tema que o cavaleiro do cavalo branco tem manifestado, que é Cristo ao longo desses 2000 anos. Eu posso olhar lamentavelmente a morte ao meu redor, mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 no outro lado, e eu não serei atingido. Aí você vai dizer, pastor, isso significa que o senhor não pode ser contaminado pelo vírus, e o senhor nunca vai morrer? Obviamente que não. Eu estou fazendo de tudo para não ser contaminado por esse vírus, mas se eu não morrer desse vírus, eu um dia morrerei de outra coisa se Jesus não voltar antes. Mas eu posso ter o meu corpo sendo tocado, eu posso ter a minha manifestação de integridade física tocado, mas nada pode tocar a minha alma. E a morte aqui não é apenas a manifestação da integridade física, mas morte aqui é a anulação de uma vida saudável. O meu corpo pode ir para o cemitério, mas a minha saúde emocional, a minha saúde existencial vai ser mantida íntegra em Deus, porque eu fui chamado para viver a partir das manifestações do cavaleiro do cavalo branco. Acredite nessa noite naquilo que a palavra de Deus fala para você, em nome de Jesus. Eu não vim aqui apenas para ficar te dando mais notícias. O cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto, o cavaleiro do cavalo amarelo, morte, desequilíbrio, escassez, falta de paz. Mas eu vim aqui dizendo para você que antes que qualquer manifestação do mal, mesmo permitida por Deus, antes de qualquer uma dessas coisas, o cavaleiro do cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Esse é o trabalho da igreja, esse é o tema que a igreja de Cristo prega há mais de 2000 anos, que Jesus, que Cristo em nós é a esperança da glória. Entregue a sua vida a Jesus, reconheça-o como Senhor da sua história, reconheça-o como dono da sua vida, e nenhuma manifestação que venha posterior àquilo que já domina a sua vida, que é a manifestação do Cristo, pode influenciar você como falta de paz, escassez e morte, porque o trabalho de Deus veio antes na sua vida. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e que a palavra dele renove em você as manifestações do poder que é fazer parte da igreja de Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, ou então, se você já entregou, fique firme, porque o cavaleiro do cavalo branco é a ação e o trabalho da igreja, que permanece firme e que permanecerá firme para sempre. Um dia, sendo alterado seu status de igreja militante para a igreja triunfante, aonde um dia nós ouviremos a voz do Cordeiro ecoando entre as nuvens: venham benditos de meu Pai, entrem para o gozo do vosso Senhor, que foi preparado antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe, fica na paz. Pessoal, a palavra de Deus foi pregada. Eu não poderia jamais terminar esse culto, onde a palavra de Deus foi pregada, sem fazer um apelo a você, sem chamar a sua atenção para algo muito importante. Seja praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus.
Se você quer entregar a sua vida a esse Deus poderoso, que tem uma palavra que nunca vai ser derrotada, eu gostaria de pedir a você que, além de orar junto comigo agora, você fizesse um pequeno esforço de mandar uma mensagem lá na página da nossa igreja, da Igreja Metodista na Taquara, ou então no Instagram da igreja, ou então aí nos comentários desse vídeo no YouTube. Não é nada difícil você encontrar os perfis da Igreja Metodista da Taquara. Então você vai encontrar no Facebook, no Instagram, você vai encontrar a possibilidade de mandar uma mensagem aí nos comentários do YouTube. De alguma forma faça um contato, para que eu possa de alguma maneira te ajudar nesse início de caminhada. Mas eu gostaria de orar por você agora. Antes de encerrar esse culto, também anunciar que na quarta-feira, dia de culto regular aqui na Taquara, nós não teremos um culto online como esse, mas nós teremos uma transmissão ao vivo, uma live no Facebook. Então, quarta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, eu vou estar fazendo no meu perfil pessoal uma live no Facebook. Vou colocar um link, uma chamada no Facebook, no Instagram da igreja. Então, você também facilmente vai poder me acessar. Então, não esqueça, quarta-feira eu vou estar fazendo uma live, bate-papo, oração e pregação da palavra. Vou fazer uma live pelo Facebook, quarta-feira, 7h30. Vamos orar e após essa minha oração, eu vou estar impetrando a bênção do Senhor sobre a tua vida e esse culto estará encerrado. Lembrando a você que quer entregar a sua vida a Jesus ou então quer se reconciliar com Ele, me procure, me mande uma mensagem lá, de alguma maneira pelos perfis das redes sociais da nossa igreja ou então nos comentários aí do YouTube, eu vou poder ter acesso a você e te ajudar no início dessa caminhada. Não endureça o seu coração se Deus está falando contigo. Vamos orar. Senhor, eu quero entregar nesse momento a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, desse teu filho e filha, que acabando de ouvir essa palavra, que participando desse culto online conosco, tem o seu coração constrangido por voltar-se para Ti, para aceitar, Deus, o Teu amor e a Tua misericórdia, por reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, Deus, nós queremos interceder por essas vidas, para que toda malignidade, para que todo mal seja desfeito, para que todo reflexo do mal perca o efeito nessas vidas, para que uma nova caminhada se estabeleça. Eu quero também interceder por todo esse povo de Deus que está nos assistindo e participando conosco desse culto, para que nenhuma manifestação de morte, para que nenhuma manifestação de escassez, para que nenhuma manifestação de falta de paz venha tirar o teu povo da posição da vitória através da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio de termos acesso à tua palavra. Conduza-nos, Senhor, segundo a tua proteção nos desafios dessa semana. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o seu grande amor e as muitas consolações do Espírito Santo sejam mais que abundantes sobre a tua vida hoje e até o dia do nosso Senhor Jesus. Se você acolhe essa bênção, diga glória a Deus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e te dê uma semana de muitas bênçãos. Até quarta-feira na live no Facebook. Até mais. Paz.